A aula de hoje se refere a conjunto dos números complexos. Nós vamos verificar a forma algébrica de números complexos, soma, subtração, multiplicação, divisões de números complexos e também a forma trigonométrica de números complexos. Isso aqui é a parte A da nossa aula. Não esqueça que essa aula faz parte da aula maior de polinômios, então é importante aprender e notar tudo corretamente, está bem? Dito isso daqui, não esqueça de, por favor, anotar tudo detalhadamente. Vamos lá. O conjunto de números complexos. Nós escrevemos lá atrás, podemos escrever a função y igual a 2x ao quadrado menos 25. Vamos achar mais 25. Vamos colocar aqui x ao quadrado mais 25. O que nós vamos fazer aqui nesse caso é achar as raízes dessa função. Achar as raízes dessa função significa x ao quadrado mais 25 é igual a zero. Resolvendo aqui x ao quadrado igual a menos 25. E até hoje de manhã, isso aqui nós dizíamos que não existe x pertencente a reais. Só que isso aqui não existe mais para a gente, tá bom? Nós vamos achar uma resposta para essa função. Nós dizemos, vamos apresentar para vocês um novo conjunto de números. Nós aprendemos que existe, apenas recapitulando um pequeno detalhe antes de explicar como resolver isso daqui. Nós aprendemos que existe o conjunto dos números naturais. O que é o conjunto dos números naturais? São os números inteiros, positivos, incluindo zero. Tem um conjunto dos números inteiros. O que é o conjunto dos números inteiros? São os conjuntos dos números inteiros, positivos e negativos, incluindo zero. Existe o conjunto dos números racionais. O que é o conjunto dos números racionais? São todos os números, incluindo os números de decimal exata e também de decimal periódica. Junto com o conjunto de números racionais, nós temos um conjunto à parte, o conjunto dos números irracionais. O que são o conjunto de números irracionais? São os conjuntos dos números de decimal não exata e também de decimal não periódica. Juntando todos eles, eu tenho um conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais inclui que números? Todos os números que existem, excluindo os de denominador zero, que vocês sabem que isso é um absurdo matemático, e também os números de raiz negativa, raiz quadrada negativa. Só que agora, nós vamos apresentar um novo conjunto de números, que é chamado conjunto dos números complexos. E o conjunto de números complexos trabalha com essas raízes negativas, raízes quadradas negativas. Para resolvê-los, temos que lembrar de um detalhe, a chamada unidade imaginária. A unidade imaginária é i ao quadrado, que vale quanto? Vale menos 1. Portanto, quando você tem esse tipo de cálculo aqui, x é igual a raiz de menos 25, isso aqui é menos 1, multiplicado por 25. Isso aqui vai ser igual a i ao quadrado multiplicado por 25. Resolvendo isso daqui, vai dar mais ou menos 5i, faz normal normalmente. Portanto, essa resposta, 5i, pertence ao conjunto dos números complexos, ao conjunto dos números imaginários. O que nós vamos aprender nessa aula é entender o que é esse conjunto, aprender as propriedades deles, como identificá-los e, principalmente, como resolver essas formas algébricas de um número complexo. Então, dito isso, conjunto de números complexos, primeira parte que nós vamos ver é forma algébrica de um número complexo. Quando nós escrevemos um número complexo, devemos lembrar de novo desse meu desenho muito feio que eu fiz aqui. O que é um número complexo? Um número complexo, resumidamente, é qualquer número que exista. Ficou claro aqui? É qualquer número que exista. Excluindo, é claro, divisão por zero. Por favor, divisão por zero não existe. Ele é escrito dentro do plano de Argand-Gauss, que é esse daqui. E o plano de Argand-Gauss, ele sempre é relacionado em duas partes. O eixo x se refere-se à parte real e o eixo y se refere à parte imaginária. Essa parte que nós chamamos de eixo real chama-se Azinho. E essa parte do eixo imaginário é Bzinho. E o número complexo, que nós vamos chamar de número complexo Z, forma algébrica de um número complexo, é igual a A mais BI, onde A se refere à parte real do número complexo e B refere-se à parte imaginária de um número complexo. Tá, como se resolve isso? Na verdade, é bem simples. Observem aqui. Z1, 2 mais 3i. Z2 igual a
menos 1 mais i. Z3 é igual a 2i. Z4 é igual a 5. Todos esses números que escrevi são números complexos, porque eles são formados por uma parte real e por uma parte imaginária. A parte imaginária é o número associado à unidade imaginária. No caso aqui, se escreve da seguinte forma. A parte real, quanto que vale? A parte real de Z vale quanto? 2. E a parte imaginária de Z vale quanto? 3. Quanto que vale a parte real de Z aqui? Menos 1. Quanto que vale a parte imaginária de Z? Vale 1. Tá bom? Porque aqui na frente, embora não apareça nada, tem o número 1. Tá bom? Alguma dúvida? A parte real de Z é igual a quanto aqui? 0. Porque não esqueça que o número complexo ele é formado na forma Z igual a mais BI, onde o termo independente, o termo que não está associado à unidade imaginária, chama-se parte real, e o termo que está associado à unidade imaginária chama-se parte... Perdão. O termo que está associado à unidade imaginária significa parte imaginária. No caso aqui dos números imaginários, vale quanto nesse caso? 2. Aqui, isso aqui é um número complexo? Sim, isso aqui também é um número complexo, em que a parte real vale quanto? 5, e a imaginária vale 0. O que eu quero deixar claro aqui para vocês, é que os números complexos englobam todos os números que existem. Isso que é a parte legal. Esse número aqui que eu escrevi chama-se número complexo. Apenas isso. Porque ele tem uma parte real e tem uma parte imaginária. Esse cara aqui também, coincidentemente, chama-se número complexo. Pertence com os números complexos. Esse cara aqui recebe um nome especial. Observem aqui que ele tem apenas a parte imaginária. Nós chamamos, nesse caso, ele de imaginário puro. E é claro, nosso amigo aqui, que tem a parte imaginária igual a 0, nós chamamos ele, finalmente, de número real. Então, o número real, na verdade, é aquele cuja parte imaginária é igual a 0. É bem mais abrangente, né? Que é bonitinho ele. Por que esse cálculo é tão importante? Porque agora não há limitações para nós resolvermos questões. Mais tarde, quando nós formos estudar polinômios, nós vamos aprender a resolver questões de terceiro grau, quarto graus, e de modo geral a gente não tenta resolver tanto, né? E, portanto, nós vamos achar raízes que, de modo geral, vão ser partes que são reais e partes que são complexas. Então, a gente tem que se acostumar a resolver o problema de acordo da maneira que ele chega para a gente. Ficou claro o que eu escrevi? Muito bem. A primeira coisa que nós vamos ver aqui são as chamadas operações de números complexos. Nós vamos ver da forma algébrica e também os pequenos detalhes que eu e Henrique vão ensinar bem rapidamente para vocês. Tá bem? Vamos lá agora. Continuando aqui.